Tiago capítulo 4, vamos ficar em pé? Aí, sobre a revista, você pode pegá-la no balcão lá atrás, quando terminar o culto, no quiosque lá atrás. Você pode pegar 5, 10, 15 revistas, levar para o teu lugar de trabalho, dar para os teus amigos, levar para o teu quarteirão, tocar a campainha das casas no seu quarteirão e falar, deixa eu te dar um presente, é o lugar onde eu frequento, queria que você conhecesse. De repente essa pessoa está oprimida, está precisando de ajuda, ela pode conhecer a igreja e vir para cá para ouvir a palavra de Deus e ser abençoada. Faça a sua parte, evangelize, porque como eu tenho falado, quando nós chegarmos no céu, Deus não vai perguntar se você deu dízimo, o Senhor não vai perguntar se você foi um bom marido, se você foi uma boa esposa, porque isso é obrigação de cada um. Ele vai querer saber o que você fez com aquilo que ele te deu. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. E ele quer que nós multipliquemos o que ele nos deu. Então, que nós possamos ser bem responsáveis diante do que Deus nos deu. Nós não fomos chamados para ficarmos dentro de uma igreja. A igreja é um lugar onde nós nos alimentamos, nos fortalecemos, onde nós temos um norte com relação ao que Deus está fazendo sobre o mundo. Mas o nosso chamado é levarmos o evangelho a toda criatura, é falarmos do amor de Jesus a todas as pessoas. Amém? Foi para isso que Jesus nos salvou, para nós levarmos a salvação para outras pessoas. Tiago capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós nos anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Pode se assentar, eu vou orar por você mesmo sentado. Vou orar por mim também. Senhor Deus, nesta noite eu peço que o Senhor fale ao meu coração e ao coração do teu povo. Eu sei que já estou aqui com uma mensagem que o Senhor me deu, mas eu peço que o Senhor fale a cada um segundo aquilo que eles precisam, que eles possam receber uma palavra rema do alto, uma palavra que venha de encontro às necessidades da tua igreja, e que nós todos saímos aqui edificados. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu repreendo qualquer tipo de demônio que possa influenciar a mente agora, que possa tirar qualquer tipo de proveito das pessoas aqui, por qualquer situação que elas tenham vivido. Eu repreendo agora esses demônios e ordeno que fiquem paralisados e não hajam nesse lugar, e saiam amarrados em nome de Jesus desse lugar. Senhor, fala ao nosso coração, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, e nós queremos ouvir o Senhor. Você pode falar isso para Deus? Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Você pode falar isso? Fale para Deus: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de ministrar a você algo que o Senhor tem me ensinado e que eu tenho sido provado nesses últimos tempos. Eu vou pregar para você algo que não é fácil para qualquer cristão, mas eu gostaria que você entendesse algo nesta noite. Nós temos falado muito sobre romper. É um ano de frutificar, e para frutificar a semente precisa romper, né? Nós precisamos romper para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos ser abençoados. E eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que nós decidimos dar um passo em direção a Deus, ao seu reino, sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Sempre tem um BO, né? Uma situação que a gente não espera,
algo que acontece à nossa volta. É impressionante, eu já aprendi isso na minha vida, que quando eu começo a caminhar numa direção com Deus, e eu falo para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, eu já fico preparado, porque eu sei que o inimigo vai se levantar e vai criar situações. Isso acontece porque Satanás não quer que você receba aquilo que Deus tem para você. O inimigo não quer que você seja abençoado naquilo que o Senhor preparou para você. Porque os demônios sabem, principalmente os espíritos familiares, esses que circundam, agem sobre a nossa família do passado. Esses espíritos familiares sabem que se nós formos abençoados, nós abençoaremos outras pessoas. Só pode abençoar outra pessoa quem é abençoado. Concorda comigo? Sim ou não? Pessoa amaldiçoada não consegue abençoar ninguém. Então vai haver uma guerra nesse mundo espiritual para que você não seja abençoado, para que você não rompa, para que você não prospere naquilo que você tem desejado. Todos nós acabamos vindo à igreja para ouvir uma palavra de Deus, para nós sermos abençoados, para que a nossa casa seja abençoada, para que a nossa vida seja abençoada. Mas diante daquilo que você escuta, diante daquilo que você recebe, Satanás vai se levantar para trabalhar contra isto. E aí vem uma coisa muito interessante, porque se eu quero ter vitória sobre isso, eu vou precisar vencer. Porque se eu estou debaixo de uma luta, eu só vou ter a vitória se eu vencer, é óbvio, não é isso? É uma coisa tão óbvia. Se eu quero conquistar algo, se eu estou debaixo de uma luta, eu só vou conquistar aquilo se eu vencer. Se eu não vencer, eu não vou ser abençoado, eu não vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Eu vou deixar para trás aquilo que o Senhor espera que eu receba, porque Deus planejou aquilo para mim. Então, eu preciso entender que nessa minha caminhada, nessas lutas, eu preciso vencer. Eu gosto muito de um trecho que eu vou ler daqui a pouco, mas já pode abrir lá, 1 Coríntios capítulo 9. Abre, por favor, 1 Coríntios capítulo 9. Eu gosto muito desse texto. Quando eu era mais jovem, eu era muito esportista. Eu gostava de tudo, qualquer esporte. E sempre me dediquei, sempre pratiquei esporte com muito afinco. Então, esse versículo aqui, quando eu me converti e eu li esses versículos, eu me identifiquei muito com ele. Eu tinha 21 anos, tinha cabelo, era mais magrinho. Então, eu leio eles hoje, já sei que não dá muito para mim, mas a verdade continua aqui. Está assim, olha, versículo 25, 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas olha só o que diz o versículo 25. O atleta, ele se domina. Fale comigo, ele se domina. Fale comigo, domínio. Espero que Deus fale com você com essa palavra. O atleta se domina, domínio próprio. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Se eu sei que toda vez que eu der um passo em direção às coisas de Deus, vão existir lutas, eu preciso então me preparar para essa batalha e para a vitória. Porque o inimigo vai se levantar. Ele vai trabalhar contra a minha vida, ele vai fazer de tudo para que eu então não alcance. Faz parte desse sistema que nós vivemos, esses ataques demoníacos. E eu queria que você, nesta noite, visse algumas coisas aqui nesse texto de Tiago. Volte lá para Tiago capítulo 4, porque é interessante que aqui no capítulo 4, ele faz uma pergunta, e essa pergunta envolve dois personagens. A pergunta que ele faz é a seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
Então, Tiago, ele está dizendo assim, essas confusões que acontecem, lembra, é só você dar um passo em direção às coisas do Senhor, vão acontecer confusões, vai ter situações aí difíceis. Tiago está fazendo essa pergunta, da onde vêm essas guerras? Da onde vêm essas confusões? Da onde vêm esses problemas? E ele então nos revela, nos dá uma resposta. São duas coisas que Tiago quer nos mostrar. Mas uma deles já nos mostra logo no versículo seguinte, ele diz assim, no próprio versículo ele diz, de onde senão, no versículo 1, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então aqui, irmãos, é uma das coisas que eu preciso entender nessa minha caminhada com Deus. Eu que espero receber bênçãos de Deus, eu que espero ver milagres de Deus na minha vida, eu preciso nessa caminhada entender que todas as vezes que eu tomar uma decisão pelas coisas do Espírito de Deus, vai haver confusão. E essas confusões, elas podem aumentar ou cessar mediante a minha ação. Fale comigo, aumentar ou cessar mediante a minha ação. Mediante a minha ação eu faço isso crescer ou diminuir. Porque as confusões vão existir. Não adianta. Não existe cristão que está ausente de problemas. Não existe como você se ver livre de situações difíceis. Principalmente nesse mundo que nós vivemos. No céu, quando nós estivermos lá na presença do Senhor, lá nós teremos um corpo glorificado, lá nós não teremos mais problemas. Mas aqui na terra, nós teremos muitos problemas. A questão, e esse é o tema da mensagem dessa noite, é como é que eu faço para diminuir os problemas que estão à minha volta? Porque eles existirão. Eles existirão. E a primeira coisa que Tiago fala aqui, ele fala a respeito da carne. Ele fala no versículo 1, esses problemas que existem, eles existem em virtude dos prazeres da carne que estão em nós. E aí ele relaciona, eu não vou pregar aqui sobre isso, porque você está vendo como o apóstolo Tiago é um homem bem manso, né? Ele é tão delicado no falar, né? Tiago acho que é um dos apóstolos mais duros que eu vejo na Bíblia. Eu não vou pregar sobre isso, mas ele fala das questões da carne aqui, ele vai pontuando. No versículo 2 ele fala que essas guerras acontecem por causa de cobiças, né? Ele fala no versículo 2 ainda de matar e guerrear, mas ele não está falando aqui de matar fisicamente, mas ele está falando de matar no coração, né? De matar as pessoas, porque quando você odeia uma pessoa é a mesma coisa que matar. Está falando de inveja. Versículo 3 ele fala de orações sem propósito. Versículo 4, ele fala da amizade com o mundo. Ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? O que é um amigo? Pensa um pouquinho, o que é um amigo? Um amigo é aquela pessoa que você compartilha todas as coisas, que você anda junto, sim ou não? Que você vai na casa dele, que ele vai na sua casa, que vocês passeiam juntos, que vocês têm projetos juntos. Não é isso um amigo? Sim ou não, gente? É isso. O que é ser amigo do mundo? É ter os projetos do mundo, é andar com o mundo, é se relacionar com o mundo, é compartilhar a tua vida com o mundo. E Tiago diz, isso também faz parte dos problemas, isso tudo faz parte da carne. A carne é que é invejosa, a carne é que tem ódio, a carne é que mata os outros só porque elas não concordam com você já exclui ela. A carne é que age assim, a carne que se vê amiga do mundo, gosta das coisas do mundo em vez das coisas de Deus. E aí ele diz, no versículo 5, ele diz, olha, Deus tem ciúmes de nós. Deus nos deu o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. Né? Ele nos ama, Ele não quer ver a gente envolvido com as coisas erradas. Então, ele fala aqui do primeiro problema que se levanta contra nós a partir do momento que eu desejo andar em direção a Deus. Mas ele acrescenta um segundo. Eu não sei se você percebe, mas quando nós chegamos no versículo 7, ele acrescenta Satanás aqui dentro desse contexto. Ele fala, então diante de tudo isso que você está vendo,
diante dessas lutas, dessas guerras, dessas contendas, dessas situações difíceis que nós enfrentamos, que a carne suscita, que a carne estimula, que a carne patrocina isso, né, faz acontecer, existe também uma interferência. De quem é? Aí Tiago fala assim, ó, se sujeite a Deus e resista ao diabo. E ele mostra aqui que além da carne, existe então um agente espiritual, um demônio, um espírito maligno, que vai atuar no meio desse ambiente. Ele diz, a carne se manifesta, resista ao diabo. Ué, mas não é a carne? Sim, mas resista a ele, porque ele vai botar fogo nisso. Aliás, deixa eu falar uma coisinha desse vídeo que você fez, viu, Valéria? Uma crítica construtiva. Mostrou a casinha da árvore, gente. Eu quero ver a churrasqueira naquele congresso lá, né? Vocês não querem... Quem vai no congresso, né? Não quer ver a churrasqueira, não a casinha da árvore. Bom, voltando aqui no negócio agora. Voltando aqui. Satanás, ele vem e ele cria ele encontra esse ambiente da carne e trabalha nesse ambiente. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, de maneira muito rápida. O que eu tenho que fazer para diminuir esses problemas? Porque eles estarão diante de mim. Eu estava falando agora há pouco com um irmão, e hoje de tarde eu estava falando com outro irmão. Não é possível que esse mundo trabalhe tanto contra as nossas vidas. É impressionante como esse mundo trabalha contra nós. E aí nós precisamos entender que agora eu que quero romper, eu não posso cair nessas armadilhas. Vocês leram comigo o capítulo 4, os primeiros versículos, amém? O que ele fala sobre a oração? Vamos lá, vamos pensar? Nós estamos num culto, amém? Culto é racional, nós temos que pensar, não é só para você me ouvir, você tem que pensar. O que ele fala sobre oração? Ele fala que pedi e não recebeis porque não pediram. E também não recebe porque pediram mal. Porque pediram mal. Então, olha só. Eu quero romper, eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu quero frutificar, eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim. E aí o diabo vai criando situações aí, pequenos foguinhos, pequenos focos de incêndio, problema aqui, problema ali, problema lá. E aí nós ficamos na carne. Aí nós ficamos na carne. Nós queremos resolver. Nós queremos que a coisa se resolva. Você quer ver? Qual é o momento que você tem mais luta? Eu vou te explicar isso, mas eu quero que você pense nessa pergunta. Qual é o momento que você tem mais luta? Quando você está na carne e você explode? Ou quando você está no espírito e você tem que agir de maneira certa? Vamos lá. Quando é que você tem mais luta? Quando você está na carne e você explode, você faz aquilo que você está querendo fazer? Ou quando você está no espírito e você tem que falar, Deus, como é que eu tenho que agir agora dentro dessa situação? Onde que nós temos mais luta? Quando nós estamos no espírito. Então, abra a palavra de Deus rapidamente e olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque Gálatas, o apóstolo Paulo fala muito sobre essa luta, né? Essa guerra entre a carne e o espírito. Mas Gálatas 5,16, ele diz o quê? Andai no espírito e jamais satisfaça o quê? As concupiscências, o desejo, né? O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo ardente, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente tem prazer, é aquilo que nós fomos treinados para isso. Isso é concupiscência. Paulo fala assim, ó, ande no espírito, não faça a vontade da carne. Então, como é que eu diminuo os problemas diante dessas lutas que eu tenho? Eu preciso ser treinado para andar no espírito. Eu preciso treinar em andar no espírito. Eu não nasci dessa maneira, irmãos. Nós nascemos de novo para vivermos como Cristo quer que a gente viva. Só que dentro de nós temos o nosso velho homem. E nós fomos treinados. Eu vivi 21 anos da minha vida
fazendo as coisas de uma maneira, reagindo diante da minha maneira. E aí o Espírito diz, não é dessa forma, é de outra maneira. E eu preciso então, como um atleta, fale comigo, como um atleta, eu preciso treinar, eu preciso me preparar, eu preciso me concentrar. Tem atletas, às vezes, que perdem uma batalha por 1 segundo de desconcentração. O cara treinou o ano inteiro para ser o melhor corredor. Eu corria no exército. Correu o ano inteiro, se preparou o ano inteiro. Aí, quando ele está pertinho da chegada, ele diminui e olha para trás. Quando ele olha para trás, o cara passa ele e ganha a corrida. Já viram esses vídeos assim? Já viram? 1 segundo o cara bobeou. Perdeu a batalha. E é assim que acontece no meio do Espírito. Nós precisamos treinar para nós não cairmos nessa questão, nessa armadilha da carne. Porque se eu caio nessa armadilha da carne, agora vem a segunda pessoa para agir, que é Satanás. Por isso que Tiago diz assim, se sujeite a Deus e resiste ao diabo, e ele vai fugir de você. Porque quando eu não me sujeito a Deus, quando eu não me sujeito ao Espírito de Deus, eu faço a minha vontade, eu dou espaço para que o demônio agora venha e faça a vontade dele na minha vida. 2 coisas que eu preciso fazer para diminuir problema. Andar no Espírito e resistir Satanás. Essa é a mensagem. Você se lembra quando Jesus Cristo foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado? Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias, Satanás não apareceu no primeiro dia. Depois de 40 dias, Satanás apareceu. Existe todo um significado desse 40. Elias andou 40 dias sem comer. Moisés ficou 40 dias também no Sinai. Tem um significado da questão 40. Mas 40 dias depois, o diabo chegou. E eu quero que você pense comigo. Jesus era homem como nós? Sim ou não? Sujeito às mesmas tentações? Sim. Nunca se esqueça que Jesus operou os milagres que ele operou como homem, não como Deus. Nos dando o exemplo de que nós podemos fazer a mesma coisa que ele como homem. Foi ele que disse, as obras que eu faço vocês vão fazer ainda maiores. Foi ele que falou isso. Ele mente? Não? Não, ele não mente. Então, eu tenho que entender que ele quer fazer obras maiores através da minha vida. Então, agora, 40 dias depois, Satanás se manifesta ali. E como estava Jesus? Eu preciso que você pense um pouquinho como que estava Jesus. Como é que está uma pessoa no deserto depois de 40 dias? Mareadinho, queimadinho de sol, passou protetor solar 30 todo o tempo. Não, vamos lá, gente, como vocês acham que Jesus estava? Você precisa ter uma noção disso. Jesus provavelmente estava bem ferido, assim, no sentido como homem, do calor, cansado. Provavelmente seus lábios deviam estar rachados. Sua pele podia estar machucada. 40 dias sem comer. 40 dias num deserto. Fisicamente ele estava extremamente frágil. Extremamente frágil. E agora chega Satanás. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda como é que Jesus agiu diante do inimigo. Jesus agiu com tremendo equilíbrio, porque ele não saiu do espírito. Ele não deu lugar para o diabo. O diabo agiu. Lembre-se que o diabo chegou junto de Jesus, chegou perto, interferiu, levou ele de um lugar para outro.
para ele ter experiências. Jesus estava frágil. Agora veja como Jesus agiu, porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. Ele estava no Espírito. E apesar de Satanás ter interferido como interferiu, o diabo não teve vitória nenhuma sobre ele. Então, nós temos que parar com essa desculpa de que, eu não aguentei porque o diabo, eu não aguentei porque a minha carne, eu não aguentei. Não, irmãos, nós nascemos de novo. Nós somos do Senhor. Deus quer que, por meio dessa habitação em nós, Ele quer nos fazer vencedores. E agora eu preciso me sujeitar a Ele. Eu preciso me inclinar à sua vontade. Eu preciso entender que eu preciso andar no Espírito e não ficar fazendo as vontades da minha carne. A minha carne tem vontade, quando eu escuto certas coisas, a minha carne tem vontade de reagir. Mas eu preciso tomar posse do Espírito. Porque se eu dou o passo em direção à carne, Satanás se manifesta e a coisa fica cada vez pior. Tem uma frase que eu uso muito, que não há nada que esteja ruim que não fique pior, não é verdade? Não há nada que esteja ruim. Quando eu vejo uma coisa ruim na vida de alguém, eu falo, vai ficar pior. Aí você fala assim, nossa, Paulo, você está amaldiçoando. Não, não estou amaldiçoando. É que a coisa está ruim porque a pessoa já está fazendo a coisa errada. Vai ficar pior. Um abismo chama outro. Pronto, se você não quiser a minha frase, eu uso um versículo. Tudo bem? Um abismo chama outro abismo. Uma sepultura chama outra sepultura. Não há nada que esteja ruim que não vai ficar pior. Se está ruim, vai ficar pior. O que eu tenho que fazer é diminuir o problema. Tem uma frase que nós usamos aqui há 27 anos. Pessoas boas diminuem o problema. Pessoas de Deus diminuem o problema. Quando nós aumentamos, nós estamos atraindo esses demônios para andar do nosso lado. E aí a coisa vai ficando cada vez pior. Então aí vem a esposa e fala assim, mas apóstolo, meu marido, ele faz assim, eu não aguento. Irmã, você tem duas opções, ou você aguenta no espírito, ou você vai fazer a coisa ficar pior, porque essa palavra eu não aguento não é verdade. Há um Deus poderoso dentro de você que te faz aguentar qualquer coisa. O que nós precisamos é nos sujeitar diante desse Deus. E sabe o que é se sujeitar? Ele diz assim, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Sabe o que é humilhar? Essa questão de humilhar-se, de humildade, de se quebrantar-se, é colocar-se no lugar certo, é falar para Deus, Senhor, eu sei que Tu és Deus, eu não tenho como agir nessa situação, age o Senhor agora. Toma o Senhor posse dessa situação, age o Senhor nessa causa. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, né? Lá em Provérbios tem tantos ensinamentos lindos. E um deles diz assim, que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Até o tolo, quando fica calado, se passa por... Bom, nós somos sábios, então é melhor ficar calado em certas horas. Não é verdade? Nós somos sábios, nós somos tolos. Então, por sermos sábios, o ficar calado em certas horas não é perder. Mas se eu não falar, agora ele merece ouvir isso. Pronto, é a tua carne. É a tua carne. Não, eu vou fazer. Não, ela precisa escutar isso. É a tua carne. Você vai fazer a coisa ficar pior. Se encha do Espírito. Talvez você tenha que falar alguma coisa assim, mas talvez você tenha que falar como Deus quer que você fale. Ou talvez Deus não quer que você fale nada. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo diz lá em Isaías, ele foi levado para os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Me diga, Jesus não tinha muito para falar? Tinha autoridade para falar? Sabia o que iria falar? Mas ele não abriu a sua boca. Ele deixou aquele que julga todas as coisas retamente julgar. Ele, sendo Deus, deixou aquele que julga retamente julgar todas as coisas. Guarde essas duas coisas. Nós estamos caminhando, nós queremos que Deus
habite em nós e haja sobre nós. Queremos não, ele já habita, né? Que nós queremos que nessa habitação de Deus em nós, coisas relevantes, coisas sensacionais, extraordinárias aconteçam. Então eu preciso agora entender que todas as vezes que eu tomo decisões nessa direção, o inimigo vai criar alguma situação. E eu preciso ser guiado pelo Espírito, eu preciso resistir ao diabo. Fale comigo. Ser guiado pelo Espírito, resistir ao diabo. Voltando lá no texto de 1 Coríntios capítulo 9, você precisa treinar isso. Fale comigo, precisa treinar isso. Isso é treinamento, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, ó, todo atleta se domina. Eles, para receber uma coroa corruptível. O que é uma coroa corruptível? É uma coroa que se desgasta, que envelhece, que apodrece, que perde valor. Mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível, que nunca vai envelhecer, que não vai se desgastar. E aí ele diz assim, eu não corro sem meta, eu tenho uma meta. Pergunta para o teu irmão, qual que é a sua meta? Bom, nós vamos todos estabelecer uma meta para nós hoje, porque é a meta que o Senhor quer para nós, amém? Vamos colocar uma meta para nós, para todos nós, uma meta fácil, que eu sei que todo mundo, que Deus quer para todos nós. Ele fala lá em 1 Pedro, sede santos porque eu sou. Então, qual que é a meta? É ser santo. Essa é a nossa meta, é ser. Todos nós temos essa meta, amém? Pergunta para o teu irmão, você não tem essa meta? Temos essa meta, amém? Sermos santos. O que é ser santo? É ser separado. Separado para quem? Para Deus. Inimigo do mundo, amigos de Deus. Ok, essa é a minha meta. E Paulo fala assim, eu não corro dando murros no ar. Eu corro esmurrando meu próprio corpo. Para que eu não seja desqualificado. Para que eu alcance o que eu quero. Eu preciso parar a minha carne, porque a primeira coisa que faz com que os demônios cheguem para agir é a minha carne. Feche sua Bíblia e escute o que eu vou te falar, por favor. Demônio não age sobre nós se nós não darmos lugar para ele. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, ele fala assim, irai-vos e nem deis lugar ao. Então eu posso irar, mas não posso pecar. Ou seja, eu como crente, eu aprendi esse versículo dessa maneira, dentro do seminário, meu professor de teologia um dia me explicou esse versículo, ele era um professor, é um americano, ele falou assim, eu posso chegar, e lá onde o meu seminário era na esquina da Avenida São João com a Ipiranga. Avenida São João com a Ipiranga. Eu posso cantar aquela música, alguma coisa acontece no meu coração, quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, porque eu lembro do meu seminário. Só esse pedacinho da música que eu posso cantar. Mas eu lembro do seminário. O meu professor falou assim, e lá tinha muitas bancas de jornal. Jovens, existia um negócio no Brasil que se chamava banca de jornal. Tinha um negócio chamado jornal, revista, a gente comprava essas coisas. E ele falava assim, eu posso chegar na banca de jornal, e era assim, banca de jornal em São Paulo era assim, se você olhasse para cima, era só revista pornográfica. Se você olhasse para baixo, eram os jornais. Então, se você quisesse ser santo, você não podia olhar para cima. E ele me ensinou uma coisa assim, ele falou assim, eu posso chegar numa banca de jornal e ficar irado pelo que eu sei que está acima da minha cabeça, mas eu não tenho o direito de quebrar a banca de jornal. Eu posso ficar irado pelo que está acima da minha cabeça, mas eu não tenho o direito de quebrar, botar fogo ali na banca. Então, eu posso irar, mas eu não posso pecar. E diz ali, irai-vos e não pequeis, e não dê lugar ao diabo. A carne dá lugar a essa manifestação de demônios. E aí, quando a carne começa a ser tocada, tomada por demônios, irmãos, fica uma coisa, é uma confusão. É uma confusão, porque a pessoa não sabe mais o que ela está fazendo. A coisa mais triste que existe, para mim, é ver um crente tomado por demônio. Eu imagino para Deus, que morreu
para tomar o nosso coração, o nosso corpo, e não para dar a demônios. Se eu, como homem, quando eu vejo um crente que está sendo enganado, está ali na carne, envolvido com demônios, eu fico triste. Eu fico imaginando, meu Deus, que morreu para que essa pessoa tivesse do seu espírito. Por isso que fala no versículo 6 lá, ele tem ciúmes de nós. Deus olha para você e ele não quer que você se meta com ninguém. Ele olha e fala, você é meu. Não fica flertando com outros não, não fica olhando para outros não, você é meu. Seja fiel. A carne, ela é a primeira pessoa culpada para que as confusões cresçam e para que demônios ajam sobre mim. Eu preciso parar ela. É aqui. É a minha vontade e tenho que se sujeitar a Deus. Eu, como crente, preciso treinar isso. Preciso treinar isso. Agora eu vou te fazer uma última pergunta. Como é que você treina algo? Fazendo, amém? Sim ou não? Então, se você precisa de paciência, o que vai acontecer amanhã? Se você precisa de paciência, o que vai acontecer amanhã? Vai aparecer aquele endemoniado que vai tirar a tua paciência. E aí o que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou você dá lugar a ele e reage, briga, faz a coisa ficar pior e os demônios agem ali. Ou você se enche do Espírito e aprende. E você treina. Você treina. E você vai treinando. Até que chega uma hora e começam a acontecer coisas enormes e você não liga mais. E as pessoas falam, mas você é um tonto, você não liga para mais nada. Não é uma questão que você é tonto. É que você já olha e fala, isso aí não vale mais. Vamos ficar em pé, vamos orar por nós. Fale comigo, guiado pelo Espírito, resistir ao diabo. Fala para o teu irmão, você entendeu que você tem que treinar isso? E amanhã vai ser um dia de provação ou não? Eu nem preciso dizer que vai, porque sempre vai ser, sempre tem problema. E quando acontecer, olha bem para mim, eu não consigo olhar para todos vocês, mas olha bem para mim. Quando acontecer, não vai falar assim, o apóstolo falou, não, fale assim, a palavra de Deus falou. Amém? Porque foi o Senhor que falou, não fui eu. Feche seus olhos. Espírito de Deus, quantas situações, Senhor, nós temos vivido e quantas vezes o diabo tem tentado, ó Deus, se manifestar nas nossas vidas, tentando fazer com que os problemas fiquem ainda maiores e piores. Senhor, nós ouvimos a Tua voz nesta noite, nós ouvimos o Teu Espírito e nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oração diante de Deus, no meio desta minha oração. Enquanto eu estou orando aqui ao Senhor, fale para Deus, Senhor, me enche com o Teu Espírito. O apóstolo Paulo fala em Efésios, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fale para Deus, Espírito Santo, me enche. Senhor, enche as nossas vidas com a Tua presença. Senhor, ajuda-nos a treinarmos, ó Deus, as nossas vidas em direção à Tua vontade, a fortalecermos o nosso espírito, a nossa alma no Senhor, no poder do Teu Espírito, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de poder para enfrentar, para vencer todas essas coisas. Senhor, eu peço que o Senhor enche essa minha irmã com esse Teu poder, para que ela enfrente essas lutas como uma guerreira vitoriosa. Peço que o Senhor enche esse homem, Senhor, que está enfrentando essas lutas no seu trabalho, esses desafios, esses conflitos, essas vergonhas. Eu peço que o Senhor o encha, Senhor, com o Teu poder, para que ele, como um guerreiro, Senhor, se mantenha firme na rocha,
sabendo que é o Senhor que está olhando para ele, sabendo que o Senhor é que vai cuidar dele. Não permita com que nós nos manifestemos na nossa força, mas que nós possamos aprender a Deus, muitas vezes, a ficar quieto e esperar que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer. Faz a tua obra em nós, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito. E, Senhor, dá-nos poder para colocarmos o diabo para fora da nossa casa, para fora da nossa família. Senhor, tira esse espírito de confusão do meio desta mesa, desta casa, que é só eles sentarem juntos para comer, tem confusão. Senhor, tira esse demônio desta casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Que esse espírito imundo de confusão do meio dessa casa saia, em nome de Jesus. Senhor, a nossa mesa é um lugar de comunhão com o Senhor e com a nossa família. Traz a tua bênção sobre a nossa casa, traz a tua bênção para o nosso lar. Senhor, enche-nos com o teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito, Espírito Santo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, enche-nos nesta noite. Enche-nos, ó Deus, enche-nos, Senhor. Enche-nos com a tua presença, enche-nos com a tua graça, para como o Senhor nos ensinou, por meio da tua palavra, Senhor, que por meio da revelação do teu Espírito, nós tenhamos o entendimento do dia de amanhã, nós tenhamos a compreensão da tua vontade, daquilo que o Senhor está fazendo. Ó Deus, tira os nossos olhos desse mundo finito e nos faz enxergar aquilo que é espiritual, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela tua presença aqui nesta noite. Peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor abençoe esse momento de oração que vamos ter aqui na frente. Peço que o Senhor se manifeste com o teu poder no momento de oração, libertando, fazendo a obra que o Senhor tem que fazer aqui na frente, e que o Senhor guarde cada um na volta para a sua casa, que nós possamos, ó Deus, treinar, ó Deus, estarmos cheios do teu Espírito para resistirmos esses dias maus, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Igreja, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Espírito de Deus te ajude a fazer, e que você experimente aquilo que a palavra de Deus diz, que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, e a Ele, a Jesus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. O culto está encerrado, mas eu vou abrir aqui. Queria que os pastores viessem para frente. Se você precisa de oração, vem para frente, nós vamos orar por você. Se você precisa de uma unção sobre essa guerra espiritual que você tem vivido aí, da tua carne, vem para frente que nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Amém? Pode vir aqui para frente que nós vamos orar com você. Os oficiais podem vir para frente, vamos orar com quem precisa. Não se esqueça de pegar a revista lá no fundo, tá bom? E levar para os seus vizinhos. E vem para frente que nós vamos estar orando com você que recebeu a palavra. Eu preciso dessa oração, eu preciso que o Espírito Santo tome meu coração e me ajude. Pode vir aqui para frente que nós vamos orar com você.